E dando início ao nosso trabalho, nós vamos iniciar aqui as informações para vocês que nós selecionamos. Um primeiro assunto que eu gostaria de colocar para vocês é sobre cinética química. Nós temos a chamada teoria das colisões. E a teoria das colisões, o que ela prega para nós, pessoal? Primeiro, se nós vamos ter uma reação, o que é necessário, fundamental? Afinidade. Se não existir afinidade, não tem como chegar perto. Além da afinidade, pessoal, o que é necessário? É necessário o contato, porque se não tiver contato, como é que você vai conseguir alguma coisa, né? E além do contato, tem que ter a colisão. Não é isso, pessoal? Mas não é essa que vocês estão pensando. Apesar que a molécula, quando ela colide, já disse a vocês que ela tem uma forma especial, né? Ela tem que colidir frontalmente, tem que ser uma colisão, essa daí, mas não essa que você está pensando, nós estamos falando da molécula. A molécula também tem um lugar certinho para reagir, que é frontal. Além dessa colisão frontal, pessoal, o que é necessário também? É necessário que se tenha energia. E essa energia é a energia mínima. Não adianta nada ter afinidade, ter o encontro, ter a colisão, né? Tudo certinho. Frontal, se faltar energia na hora, né? Não vai resolver o problema de ninguém. Tá certo, pessoal? E a molécula também. E essa energia, pessoal, é chamada energia de ativação. Tá? Essa energia de ativação que é a energia mínima necessária para a ocorrência de uma reação. Toda reação para acontecer precisa de um empurrãozinho. E é esse empurrãozinho que é fundamental para a ocorrência da reação. Uma coisa que sempre eu cito para vocês, né? Não adianta você abrir o gás lá na sua casa se não der aquela faísquinha para que a reação comece. Então é o famoso empurrão, é a chamada energia de ativação, denominada energia mínima necessária para a ocorrência de uma reação química. E nós temos, né, principalmente aqui representando para vocês, pessoal, a historinha do airbag, né, quando nós temos aqui a colisão. Quer dizer, ocorre a colisão de um veículo e se nós não tivermos aquela faísca para dar início à reação, aquele airbag não vai encher de jeito nenhum. É exatamente aqui, tem um sensor de colisão. Exatamente para que esta reação que vocês estão vendo aqui, principalmente a formação do nitrogênio, que vai inflar esse airbag. Quer dizer, sem essa faísca, pessoal, não vai existir reação. É isso que é fundamental. Então, vocês observem que essas são as condições. Só que tem um detalhe, associado a estas condições, existem os fatores que alteram velocidade. E quando se fala em velocidade, você não vai alterar a afinidade. É impossível você alterar a afinidade. Então, onde é que nós vamos mexer? Em colisão. É exatamente, a maioria deles está associada à colisão. E o primeiro fator que nós temos, pessoal, é a chamada superfície de contato. E quando se fala em superfície de contato, primeira situação, estado físico, isso eu sempre deixei claro. Estado gasoso sempre é maior que líquido, sempre é maior que sólido. Isso você não pode esquecer. Não se deixe levar pela partição do sólido. Quanto mais subdividido o sólido, maior a velocidade. Está certo isso. Tanto é que nós estamos colocando várias situações a vocês. Só que você não pode se deixar levar por isso. Pó maior que limalha, maior que raspas, fita e lâmina. É a ordem sequencial. Mas não adianta nada você ter o pó se tiver um líquido ou um sólido reagindo. O líquido, desculpe, o gasoso. O gasoso é sempre maior. Ah, mas tem o pó, não interessa. O gasoso é sempre maior a velocidade. Então, o primeiro fator, pessoal, e esse a gente aposta muito, porque esse está mais associado a cotidiano. Eu quero guardar a carne. Qual a melhor forma de guardá-lo? Um pedaço único. Você não vai guardar a carne em pedaço, carne moída. Por quê? Maior superfície de contato, maior a possibilidade de deteriorar essa carne. E aí vai, pessoal, a história aqui é longa, tá? Segundo fator, temperatura, e esse é o mais tranquilo. Todo aumento de temperatura resulta o quê? Em aumento de velocidade. Tá? Se aumenta a temperatura, sempre a velocidade da reação vai aumentar. E vocês têm um exemplo clássico que é a panela de pressão. Você coloca na panela de pressão, muitas consegue-se uma temperatura até de 150 graus na parte interna. Resultado, pessoal, o cozimento do alimento é mais rápido. Então não se esqueçam, todo aumento de temperatura aumenta a velocidade de qualquer reação. Tá certo? Ah, mas a reação exotérmica, não interessa, vai aumentar a velocidade.
Um terceiro fator, pessoal, que nós temos aqui para colocar para vocês é o chamado catalisador. Essa reação foi catalisada pela luz, não fala besteira. Luz nunca foi catalisador. Para você considerar a substância catalisador, substância catalisador, não esqueçam. Porque o calor catalisou a reação, não fala besteira. Catalisador tem que ser uma substância que vai aumentar a velocidade. E de que forma que se consegue isso, hein? Diminuindo a energia de ativação. Dos 4 fatores, aquele que mais colocamos, que mexe com a energia de ativação, é catalisador. É esse que vai alterar. Então ele vai sempre reduzir a energia de ativação. Por isso que você aumenta. Em linhas gerais, pessoal, facilita a reação. Tá certo? E o quarto e último fator que nós temos que citar para vocês é a concentração de reagente. E é lógico, um aumento de concentração, o que se faz? Aumenta-se o número de colisões. Obviamente, se aumenta a velocidade. Como a temperatura também aumenta a colisão. Como a superfície de contato também aumenta a colisão. Então você percebeu que o único que mexe com energia é o catalisador, que diminui a energia de ativação. Tá? O aumento da concentração também vai resultar em aumento de velocidade. Se aumenta a concentração, aumenta o número de moléculas presentes no sistema, logicamente você vai aumentar o número de colisões e a possibilidade de reação é maior. Então aqui está, senhores, uma primeira situação que apresento a vocês. Nós vamos dar continuidade, porque a coisa tem que andar. E o próximo que vai trabalhar com vocês é o professor Renner. Boas energias para vocês, pessoal. Até a próxima. Oi, gente! Eu te pego, hein? Que gracinha. Nossa, gente, que energia. A gente, eu tô com vergonha. Oh. Tá bom. Um beijo, gente! Aí, ó. Muito bom dia a todos, que gracinha o pessoal firme aí, não é? Eu tenho certeza que vocês vão mandar muito bem nessa prova, porque vocês estão preparados. Põe isso na tua cabeça, vai rolar. Tem até uma sirene aí, mas a minha sirene é diferente, assim ó. Aí, muito bem. Quimicamente falando, o que você acha que pode aparecer nessa prova para você? Olha só, ó, pressão máxima de vapor, né? Gente, eu sonhei com essa. Você fala, professor, mas como é que funciona essa pressão máxima de vapor? Olha só que gracinha, eu trago para você um recipientezinho com líquido, né? Esse líquido, gente, obviamente, com o passar do tempo, né, ele vai passar para o estado de vapor, né, parte dele. E a hora que passa para o estado de vapor, dá uma olhadinha, a gente consegue verificar que gera uma pressão ali. Agora, no momento em que ocorreu o equilíbrio entre o estado líquido e o estado de vapor, observa-se que essa pressão é máxima. Como é que a gente chama essa pressão mesmo, gente? Pressão máxima de vapor. Tá? Agora, o que é importante você lembrar? Quais são os fatores que vão influenciar essa pressão máxima de vapor? Eu trago aqui para você os 2 únicos fatores que influenciam. Aí o moleque fala assim, professor, mas o volume influencia? O volume do líquido não. Olha só o que influencia, ó, natureza do líquido. Você fala, como assim natureza do líquido? O tipo do líquido que você está utilizando. Qual que é o tipo de força intermolecular que tem nesse líquido? A gente fala uma coisa para mim, quanto mais intensa for a força intermolecular entre as moléculas, mais fácil ou mais difícil é para quebrar isso? Se é mais difícil, mais ou menos moléculas passam para o estado de vapor? Menos. Logo, a pressão máxima de vapor é o quê? Menor. Foi o que eu coloquei ali para você. Espera aí, se menos moléculas passam para o estado de vapor, significa que a volatilidade desse líquido é o quê? Fala para mim. Menor, não é? Outra coisa importante, temperatura, outro fator. Esse é bem clássico, né? Se você aumentar a temperatura, o que acontece? Vai vaporizar mais. Automaticamente, a pressão máxima de vapor vai ser o quê, gente? Maior. Tá aí para você, então, pressão máxima de vapor que você não pode esquecer. Aí você fala, professor, mas o que mais que a gente pode pensar aí? Olha só, quando um líquido vai entrar em ebulição, obviamente a gente depende da pressão externa, não é verdade? Hoje, gente, dá uma olhada aí, ó. Quanto maior for a pressão externa, mais fácil ou mais difícil das bolinhas no processo de ebulição passarem para o estado gasoso? Mais difícil. A gente tem que aquecer mais ou menos, mas por isso a temperatura de ebulição é maior. E nunca se esqueça, para que aconteça a ebulição, a gente sempre tem que ter que a pressão máxima de vapor fique igual à pressão atmosférica. É o limite para a gente começar o processo de ebulição, né? Então, se você tem uma pressão máxima de vapor alta, você automaticamente vai ter o quê? Um baixo ponto de ebulição e uma alta volatilidade, porque ele passou com facilidade para o estado de vapor.
Muito bem. Ô, gente, olha só nesse gráfico. Eu trago esse gráfico só para você identificar uma coisa. Nunca se esqueça de uma coisa. Se o cara der um gráfico e pedir para você determinar o ponto de ebulição de uma substância, você vai ter que pegar qual pressão? Se você está a nível do mar. A pressão atmosférica, que é quanto? 760, porque ela tem que estar igual à pressão máxima de vapor. Você projeta, faz a projeção, interpola e acha o valorzinho. Tá vendo? Então não tem segredo. Se fosse para você falar desses 3 líquidos que eu coloco aí, qual que é o mais volátil? Qual que é o que tem a maior pressão máxima de vapor? Qual que você falaria? O éter, não é verdade? Olha só, você pega uma mesma temperatura, é o éter que vai ter uma pressão de vapor maior. Logo, as forças intermoleculares aí são mais intensas ou menos intensas que os outros? Menos. Que gracinha, isso mesmo, exatamente. Agora você fala, professor, agora o básico das coligativas. Toda vez que a gente adicionar um soluto não volátil a um solvente, tipo assim, uma colherinha de sal num copinho de água, o que acontece? A água vai solvatar o sal, certo? Ela fica mais presa ali. Se ela está mais presa, mais fácil ou mais difícil dela passar para o estado de vapor? Fala, gente, fala. Mais difícil. Se é mais difícil, mais ou menos moléculas passam? Menos. Portanto, a pressão de um vapor é menor. Como é que chama esse fenômeno? Tonoscopia. Olha lá o que acontece com a temperatura de ebulição. Eu tenho que aquecer mais, porque ela está mais presa, né, no estado líquido. Se eu aqueço mais, temperatura de ebulição maior. Como é que chama esse fenômeno? Ebulioscopia. E o que acontece com a temperatura de congelamento, gente? Ela diminui. Por quê? Porque a presença do sal atrapalha a formação dos cristalzinhos de gelo. Então você tem uma diminuição na temperatura de congelamento. Então não esquece, esses 3 fatores são muito importantes em coligativas. Agora, só para fechar aqui com você, eu trago uma informação da ONU aqui, ó. Até 2050, 45% da população mundial não terá acesso à água potável. Para pensar, isso é muito grave. Professor, uma alternativa, nós passamos por uma crise hídrica muito intensa, gente. Vocês sabem, em 2012 foi a pior dos últimos 60 anos. Olha isso. Então eu acho que pode ser abordado alguma coisa em relação a isso. Qual que é uma alternativa que a gente tem viável? O tratamento dessa água por osmose reversa. Ô, gente, como é que funciona isso? Ó, a osmose reversa, que eu vou recordar com você rapidinho aqui, ela simplesmente tira sal, bactérias, vírus, sabores, metais, algas, cis, turbidez, odores da água. A água fica praticamente potável. Depois mais um tratamentozinho, mais uma adição de sais, ela pode ser destinada ao consumo humano. E mais, você pode utilizar isso aqui, por exemplo, para melhorar a qualidade, ou seja, obter água potável da água do mar. Eu aposto nessa osmose. Todo mundo sabe que osmose é a passagem de solvente de um meio que, gente, fala para mim, vai, menos concentrado para o meio mais concentrado, sempre na direção do gradiente de concentração. Isso acontece através de uma membrana semipermeável, né? Então tá aí a osmose para você. Agora vem cá, se eu aumentar a pressão, se fizer uma pressão superior à pressão osmótica do outro lado, eu consigo reverter esse processo e filtrar a água que eu desejo, torná-la potável. Gente, esse processo é chamado de osmose reversa e essa é uma grande alternativa para a gente purificar a água do nosso planeta. Que o nosso problema é água potável. A quantidade de água no planeta ela nunca muda, ela é constante. Tá? O problema é água potável, osmose reversa. Tá? Não esquece isso. Agora, é importante também eu calcular o pH dessa água para ser consumido, né? Não é verdade? A gente sabe que pH é menos log da concentração de H+. Beleza. Então, se eu tenho um menos log de 10 a menos 2, uma concentração de H+, 10 a menos 2, o pH é 2. Lembra da regra do tapinho? Você dá um tapinho, 2 pula, beleza. Agora, o lance é o seguinte. Eu quero passar uma solução de pH 2 para pH 4. O que eu faço, gente? O que eu posso fazer para otimizar isso? Gente, como é que eu faço? Ó, eu pego 1 litro dessa solução. Qual a quantidade de água que eu tenho que colocar? Grava uma coisa. Ó. Cada unidade de pH que você for variar é uma diluição de 10 vezes que você faz. Então dá uma olhada, ó, num pH 2, eu tenho 1 litro de solução, certo? Você coloca o quê? A água 9 litros, completa para 10, o pH vai para 3. Completa para 100, o pH vai para 4. Completa para 1000, o pH vai para 5. Nunca esqueça isso numa diluição. Cada unidade de pH que vai variar é uma diluição de 10 vezes que você faz na solução. Uma excelente prova para vocês, um grande abraço, vai dar tudo certo, gente. Um abraço. Com vocês, professor Virgílio. Bom dia, queridos alunos e alunas. A aula de hoje é a mais importante do ano, né? Ô, gente, obrigado.
Ô, gente, eu estou apostando aqui, tá? Eu fiz um levantamento de vários vestibulares e eu sempre falei nas minhas aulas do modelo atômico de Dalton caindo na prova aí da FUVEST, tá? Nós sabemos o seguinte, que para Dalton, elementos químicos, átomos de um mesmo elemento químico teria a mesma massa. Ou seja, o tamanho da bolinha seria igual. Então, muitas vezes, todo ano aí cai na prova da FUVEST uma representação de química orgânica, de química inorgânica, de química geral. E fala o seguinte, gente, presta atenção nessa questão aqui, que ele fala o seguinte, ó. Nós temos uma reação, e ele até colocou a legenda aqui, ó. Bolinha preta seria o carbono, bolinha branca um pouquinho maior o oxigênio, e depois nós temos o hidrogênio. O texto em cima estava um pouquinho complicado para você entender, mas a pergunta foi extremamente simples. Se vocês observarem, eu tenho aquele ciclo lá, né, de 5 átomos aí. Esse ciclo reagiu com X, que é uma molécula que ele vai perguntar, e vai formar aquela cadeia aberta. Aí ele pergunta simplesmente quem que é o valor do X, quem que é o X e como chama a reação. O aluno simplesmente teria que lembrar da lei de Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É contar as bolinhas, é saber contar, ver o antes e o depois. Se vocês observarem no ciclo aí, nós temos 4 bolinhas pretas. Já no produto, nós temos 4 bolinhas pretas. Quer dizer que o X não vai ter essa bolinha preta. Agora, observa aquela bolinha maior um pouquinho, a bolinha cinza maior. Se vocês observarem, nós temos 2 no reagente e temos 3 no produto. Então, quer dizer que o X vai ter uma bolinha branca grande a mais. Então, a bolinha branca é o oxigênio. Então, nós já sabemos que o X vai ter o oxigênio. Agora, se você contar, está meio apagado aí, mas nós temos aquelas bolinhas pequenas. Se você olhar no reagente, naquele ciclo, nós temos aí 6 bolinhas pequenas. Já no produto, nós temos aí 8 bolinhas pequenas. Na verdade, X entrou mais 2 bolinhas pequenas, que é simbolizada pelo hidrogênio. Então, eu tenho 2 hidrogênios e um oxigênio. A molécula só pode ser a molécula de água. Essa é uma questão considerada bem simples, mas eu falo para você, simples depende da posição que ela é colocada. Se você está cansado numa prova e essa questão for a última questão, muitas vezes a pessoa vai acabar pulando. Uma outra questão, muito importante, já numa prova um pouquinho mais antiga, ele colocou essa simbologia, colocou esse desenho com várias bolinhas, né? Agora, a noção do aluno teria que ser o seguinte, quantas bolinhas diferentes nós temos aí? Faz a conta aí, gente, ó. Nós temos uma bolinha cinza e uma bolinha preta. Aí ele pergunta, a substância representada por esse modelo tridimensional pode ser. Ele não está falando que vai ser, pode ser. Então, gente, qual alternativa nós conseguimos cortar? Primeiro passo é o seguinte, nós sabemos que como nós temos 2 tipos de bolinhas, não pode ser a alternativa B, que só fala que tem carbono. Também não pode ser a alternativa D, que só fala que tem zinco. E se você olhar na alternativa C, nós temos carbono, hidrogênio e oxigênio. Só aí nós temos quantos elementos químicos diferentes? 3. Aí a gente fica entre a alternativa A e a alternativa C, que tem 2 elementos, o silício e o oxigênio na alternativa A, e na alternativa C o sódio e o cloro. Agora, qual alternativa marcar? Aí você tem que contar de novo. Tem que ter essa paciência de contar. Se vocês observarem, nós temos aí muito mais bolinhas pretinhas do que aquelas bolinhas cinzinhas. Então, o que acontece? A proporção dá mais ou menos uma bolinha cinzinha para 2. Então, a molécula representada, o composto representado, só poderia ser a alternativa A. Um silício para 2 oxigênios. É ter paciência. Numa outra questão, essa do ano passado, né? Se vocês observarem essa questão, ele colocou 5 esquemas aí, tá certo? 5 simbologias, estava escrito isso no texto. Aí fala o seguinte, gente, as figuras mais adequadas para representar, respectivamente, uma mistura de compostos moleculares. Quando eu falo uma mistura, quer dizer que eu tenho 2 moléculas, o quê? Diferentes. Dá uma observada no item 5, nós temos aquela bolinha cinzinha, aquela molécula da água aparecendo aí, e aquela outra molécula lá que seria o metano. Então você tem 2 moléculas diferentes, nós temos aí uma mistura, concorda comigo? E depois ele fez a seguinte pergunta, além da mistura, que seria o 5, uma amostra de nitrogênio. Lembrando que o nitrogênio é gasoso, a forma do nitrogênio é o quê? Fala para mim, N2. Qual seria a representação do N2 aí, gente? Seria 1, tá certo? 5 e 1, alternativa certa, alternativa aí. Agora, é o seguinte, gente, uma outra questão, também em vestibulares anteriores, se eu não me engano em 2010 ou 2012, ele colocou simplesmente aí
5 alternativas e perguntou simplesmente qual é a melhor representação para a molécula do HCl. Como chama o HCl? Fala para mim, o HCl chama ácido clorídrico. Qual que é a melhor representação do HCl na fase aquosa e na fase gasosa? A única coisa que o aluno tinha que saber é que ácido é toda substância que em contato com a água libera o quê? H+. É saber que em contato com a água ela vai se ionizar. Se vocês olharem na alternativa C, na fase gasosa, que não está em contato com a água, elas vão estar juntinhas. Já na fase aquosa, elas vão estar separadas. É ter o conhecimento mínimo de ácido. E para finalizar, esta questão foi um pouquinho mais rebruscada. Ele falou o seguinte, nós temos 3 ácidos diferentes, tá certo? O HA, o HB e o HC. Só que lá no enunciado ele falava o seguinte, que as concentrações dos 3 ácidos eram a mesma. Agora, observa comigo o seguinte, dessas 3 figuras aí, ó, dá uma olhada para HB. Se vocês observarem, todas as moléculas estão ionizadas, nós temos vários positivos e vários negativos. A HC é aquela que está menos ionizada. Se ela está menos ionizada, a gente fala que o ácido é mais forte ou mais fraco, gente? Mais fraco. Aí ele faz os 3 itens aqui, ó. Considerando esta representação, foram feitas as seguintes afirmações sobre os ácidos. De novo, uma questão de ácido. Primeira, o HB, que é o do meio, é um ácido mais forte do que o HA e o HC. Por estar mais ionizado, ele acaba sendo mais forte. Então está correto o primeiro item. Já no segundo item fala o seguinte, uma solução aquosa de HA, que é a primeira, deve apresentar maior condutividade elétrica do que HC. Para conduzir corrente elétrica, nós temos que ter íons em solução, tá certo? Então, está correto também. Então, se você observar lá, né? E a última é o seguinte, uma solução de HC deve possuir maior pH do que uma solução de HB. Lembrando que quanto mais ácido é a substância, menor é o pH, como o Renner trabalhou. Tá certo? Então também estaria correto. Gente, desejo a todos uma boa prova, uma excelente prova, sucesso e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. E com vocês agora o professor Deps. Valeu, Michele. Pessoal, bom dia. Bem, foi comentado com vocês praticamente todos os assuntos relacionados com a química geral. Gostaria de comentar agora uma coisa sobre a química orgânica. Nós vimos, estamos assistindo que o consumo de álcool no nosso país aumentou consideravelmente. E é lógico que Ribeirão Preto foi considerado uma das cidades per capita que mais bebe bebida alcoólica, né? Então, maneira, tá? E é lógico que quando a gente fala em álcool, nós temos que pensar na substituição do petróleo. Não adianta só pensarmos em substituir o petróleo por uma questão relacionada com combustível fóssil. Nós temos que pensar o que o petróleo fornece para a gente, que eu poderia ter uma outra fonte, obter aquele produto. E isso é o que nós estudamos na alcoquímica. Então essa é a nossa dica. Dê uma olhada, por favor. Primeiro, como se obtém álcool? Se cair na sua prova, álcool obtido através da sacarose, que vem da cana-de-açúcar, que hidrolisa virando glicose e frutose. Cada glicose dessa, cada frutose dessa, passa por um processo de fermentação. E aí você obtém o etanol. Então, perguntinha, quais os métodos que nós utilizamos para obter o álcool comercial, o álcool da bebida alcoólica? Utilizamos a hidrólise e a fermentação. Esse mesmo álcool, ele pode ser usado para você obter outras coisas. Isso que é alcoquímica. Observem que o etanol, ele sofre um processo de desidratação. Essa desidratação existe em 2 maneiras. A intramolecular e a intermolecular. Essa que você está vendo é a desidratação intramolecular. Observem que o etanol está obtendo o quê? O eteno é sempre o alceno correspondente. Se o álcool é o etanol, vai obter eteno. Se fosse o propanol, vai obter propeno. E esse eteno sofre uma polimerização e você obtém o polietileno. Então a história de você obter o plástico através da cana, na realidade é através do álcool. O álcool se desidrata, forma o eteno, que multiplica, forma
o polietileno. Lembrar que essa polimerização aí é uma polimerização por adição. Então, observem que houve uma desidratação e uma polimerização. E esse mesmo álcool, ele desidrata de uma outra maneira. E essa desidratação é intermolecular. Agora você vai tirar água entre as moléculas. Por isso que nós precisamos dobrar a quantidade de álcool aí para obter o éter. Enquanto que a desidratação foi do tipo intra, formou alceno, essa está formando éter. Então essas são as produções que você está vendo do álcool. E talvez uma das mais importantes, citada aí pelo Virgílio em função daquelas bolinhas modelo de Dalton, é essa que você vê na tela. O álcool reagindo com ácido carboxílico faz a reação mais importante da química orgânica. Reação de esterificação, formando éster mais água. Ora, essa reação você não pode esquecer que ela é reversível. Ela hidrolisa o éster. Cuidado que pode aparecer na sua prova com o nome de hidrólise ácida. Por que hidrólise ácida? Porque, como o Vladimir fez o comentário, catalisador é uma substância. Hidrólise ácida, você usa o ácido como catalisador. Ok? Para você quebrar esse éster, virando então álcool mais ácido carboxílico. Essa reação você tem que tomar cuidado. É essa reação que você usa para obter as essências, os flavorizantes, os aromatizantes. Também gostaria que você observasse o que foi dito inclusive no Enem, a presença do permanganato de potássio em meio ácido. Permanganato de potássio em meio ácido é reação de oxidação. E essa é a mais famosa, certo? Onde você prova e comprova como que o vinho se transforma em vinagre. Através da oxidação do etanol, que é o álcool etílico, por oxidação vira etanal, que oxida novamente e vira ácido carboxílico. Essa reação mostra para vocês a reação de oxidação da esquerda para a direita. Mas lembrar que essa reação também volta. E essa reação de volta nós chamamos de redução. Então, se ele fala para você, faça uma redução do ácido carboxílico, é fazer uma hidrogenação, volta a ser aldeído. Volta a ser, então, álcool. Então, você, cuidado. Se ele falar assim, a transformação do álcool em ácido carboxílico são 2 etapas, e não apenas uma. Então, essa é a ideia. Saber que o álcool desidrata, forma alceno, saber que ele desidrata, forma éter, saber que ele oxida, e principalmente, gente, essa característica aqui. Se você pensar em propriedades organolépticas, que é aquilo que mexe com os órgãos do sentido, entre álcool e fenol, eles são idênticos. Têm a mesma textura, certo? São transparentes, têm praticamente o mesmo cheiro. Mas quando você joga hidróxido de sódio no fenol, ele reage, porque fenol tem caráter o quê? Ácido. E álcool não reage com NaOH, porque é um ácido muito, muito, muito fraco. Chega algumas literaturas dizerem que ele é neutro. Então, guardem que a grande diferença dessa hidroxila preso no anel aromático é a hidroxila do fenol que caracteriza ácido, ok? Gente, é lógico que nós comentamos com vocês que nós vamos ter, e isso vai aparecer, testes relacionados com biologia e química. E aqui nós temos um assunto de biologia. E esse assunto é malária. Mas, como eu sei pouquíssima coisa de malária, eu vou chamar um aluno aqui. Porque eu estava olhando aqui, estava vendo o palco, tirando o Vladimir. Eu acho que todos foram alunos meus. Né? Então eu vou chamar mais um aluno brilhante, meu amigo João Lucas. João Lucas, malária. Malária, uma doença, né? Todo mundo conhece aí, aguda, crônica, que é transmitida através do mosquito prego chamado Anófeles. Esse mosquito, quando pica lá o indivíduo, né? Libera na circulação sanguínea dele os plasmódios, que tem o falcíprio e
tem o Vivax. Esse plasmódio e esse Vivax, ele entra na hemácia e numa reprodução sexuada ou assexuada? Assexuada, certo? Forma uma quantidade tão grande de plasmódios que rompe a hemácia. E essa hemácia rompida, que é a lise da hemácia, esse barulhinho maravilhoso que você acabou de fazer, isso libera toxinas, e essas toxinas provocam, então, uma febre que dá-se o nome de terçã. Ok? Lembrar uma coisa importantíssima sobre malária. Hospedeiro intermediário, quem que é? Isso, hospedeiro intermediário é o homem. Hospedeiro definitivo é o mosquito. Lembrar que, como é que você pode cuidar de malária? Inseticida, né? Colocar tela nas janelas, né? Tratar do doente. Isso é malária. Mas aí eu pergunto para o João, como é que hoje se cura a malária? A malária, ela tem alguns tratamentos já, o medicamento à base de quinino, você lembra? Bom dia a todos, né? Mas nós temos aí o medicamento à base de quinino, que é mais antigo. Mais recentemente surge um medicamento que está sendo bastante eficaz, que ele chama ELQ300, vamos passar ele aqui, ó. E esse medicamento, ele atua em várias etapas no ciclo no qual o plasmódio tem reprodução. Até mesmo as etapas que ocorrem no anófeles, na fêmea do anófeles, porque lá eu gero os esporozoítos, até ali o medicamento é eficaz. Então é bloqueando a reprodução, é um tratamento muito adequado. Aí a gente pode ter aí o LQ300 caindo na prova amanhã, na prova de química orgânica, fazendo essa interdisciplinaridade. Aí a gente pode ter alguns detalhes desse composto. Ó, você está percebendo que ele apresenta os anéis benzênicos, então é um composto aromático. Não é? Você está vendo? Não, deixa eu falar porque eu sei bastante química orgânica, embora longe de ser um especialista. Eu tive aula com duas pessoas fantásticas. A Vera Lídia Salomão, não é? No segundo colegial na Reverânia. Beijo, Vera, te amo. E o incrível Debs. Então, fui muito bem nas provas de química orgânica no vestibular. Você pode ver que esse composto, ele tem aquele carbono que tem 4 ligações simples, o carbono quiral. Ele não tem carbono quiral. Como ele não tem o carbono quiral, não tem qual isomeria? Não tem isomeria ótica. E dá para ver também que ele não tem a isomeria cis-trans, que é a isomeria que a gente brinca lá, a isomeria linkage. Aí a gente pode ter as funções orgânicas sendo perguntadas amanhã na prova da FUVEST. Essa primeira função orgânica que você vê na esquerda lá em cima, você tem um elemento da família 7A, Flamengo Clube Brasileiro Imbatível no Ataque. Foi assim que eu lembrei. Um halogênio. Então a função ali, um aleto orgânico. Um aleto, nesse caso, orgânico. Embaixo, do lado esquerdo, você tem o oxigênio entre carbonos. Função... Não lembra dessa? Éter, função éter. Mais em cima, ali do lado direito do aleto orgânico, C-O entre carbonos. Que função que é essa? Cetona. Do lado direito do éter ali embaixo, essa aí é facinha, né? Tem no componente da proteína... amina. E a gente ainda tem ali, ó, neste composto, mais outros 2 éteres, né? Ó, um oxigênio entre carbono ali em cima e um oxigênio entre carbonos ali embaixo. Então fica essa diquinha de química orgânica para você aí no vestibular, na FUVEST amanhã. E um prazer imenso estar com essa galera da química que é monstruosa. Valeu! Obrigado, João. Moçada, então pode acontecer, né, todas essas dicas para vocês amanhã. Esperamos o departamento de química todo, certo? Desejando a você excelente prova. Vai dar certo. Vai dar certo. Então, todos os professores, certo? Desejam a vocês ótima prova. Muito obrigado. Que Deus esteja com vocês. Boa sorte. Tchau, moçada. Valeu.